Olá, eu sou o professor Rodrigo Cordeiro. Nesta série trataremos de teorias de ligação. Muitas aplicações tecnológicas se baseiam nas propriedades ópticas, eletrônicas e magnéticas dos materiais, e essas só podem ser compreendidas se lançarmos um olhar mais detalhado sobre o comportamento ondulatório dos elétrons e sua organização nos orbitais. Nessa aula, falaremos especificamente sobre a teoria da ligação de valência. Ela fornece um retrato qualitativo dos orbitais numa molécula e é o ponto de partida para outras teorias mais aprofundadas. Este gráfico mostra como varia a energia potencial de interação entre dois átomos de hidrogênio conforme eles se aproximam um do outro. Quando os átomos estão infinitamente distantes, eles praticamente não sentem a presença um do outro, e a energia de interação é nula. Lembre-se que o hidrogênio é o átomo mais simples, com apenas um próton e um elétron. Ao aproximarmos os dois hidrogênios, o elétron de um começará a ser atraído pelo próton do outro, e vice-versa, dando origem a uma interação atrativa. Por convenção, adotamos sinal negativo para indicar energia atrativa e positivo para repulsiva. A energia de interação vai se tornando cada vez mais negativa conforme os hidrogênios se aproximam, até atingir um mínimo. Nessa situação, os orbitais atômicos estão parcialmente sobrepostos. Os elétrons têm maior probabilidade de serem encontrados na região entre os dois núcleos, e são igualmente atraídos e compartilhados por eles. Podemos considerar que foi formada uma ligação covalente. Se tentarmos aproximar os átomos mais ainda, as energias de repulsão núcleo-núcleo e elétron-elétron aumentarão e passarão a ser dominantes, fazendo com que os átomos voltem a se afastar e retornem para a configuração de mínima energia. A teoria da ligação de valência considera que as ligações químicas são formadas pela sobreposição de orbitais atômicos. No caso do hidrogênio, quando os orbitais atômicos 1s se sobrepõem, forma-se a chamada ligação sigma. Ligações sigma são caracterizadas pelo fato de a densidade eletrônica estar concentrada ao longo do eixo da ligação. O princípio da exclusão continua válido. Os elétrons precisam ter spins opostos para que possam emparelhar na ligação. Uma ligação sigma também pode ser formada pela sobreposição frontal entre um orbital S e um orbital P. Considere a molécula de fluoreto de hidrogênio, HF. Esta é a distribuição eletrônica do átomo de flúor. Sua camada de valência contém dois orbitais P totalmente preenchidos e um orbital P semi-preenchido. O orbital 1s do hidrogênio e o orbital 2p semi-preenchido do flúor podem se sobrepor, formando uma ligação sigma. Os orbitais 2s e 2p do flúor, que já estavam com sua ocupação máxima, não se envolvem na ligação. Eles correspondem aos pares isolados de elétrons que aparecem na estrutura de Lewis. Uma ligação sigma também pode ser formada pela sobreposição frontal entre dois orbitais p, como é o caso na molécula de F2. Considere agora a molécula de O2. Cada átomo de oxigênio possui na camada de valência um orbital p totalmente preenchido e dois orbitais p semi-preenchidos. Já sabemos que uma ligação sigma pode ser formada pela sobreposição frontal de dois orbitais p. Porém, cada átomo de oxigênio ainda fica com um orbital p semi-preenchido. A geometria espacial dos orbitais impede que eles se sobreponham frente a frente, como numa ligação sigma. Porém, eles podem se sobrepor lateralmente.
a sobreposição lateral de dois orbitais p é denominada ligação π. A densidade eletrônica da ligação π se concentra acima e abaixo do eixo internuclear. A molécula de O2 fica então com uma ligação dupla, uma sigma e uma π. Como seria então a estrutura de orbitais na molécula de N2? Pause o vídeo e tente responder a essa questão. Comece escrevendo a distribuição eletrônica e o diagrama de orbitais atômicos, para então determinar a sobreposição de orbitais na molécula. Vamos ver como ficou? Cada átomo de nitrogênio possui na camada de valência 3 orbitais p semi-preenchidos. Um desses orbitais formará a ligação sigma, e os outros 2 formarão ligações π. A molécula de N2 possui uma ligação tripla, sendo uma sigma e 2 π. Uma ligação simples é uma ligação sigma. Uma ligação dupla é uma sigma mais uma π. E uma ligação tripla é uma sigma mais 2 π. A ligação π é mais fraca que a sigma, já que a sobreposição lateral de orbitais não é tão efetiva quanto a sobreposição frontal. Por isso, uma ligação dupla é mais forte que uma simples, mas não chega a ser 2 vezes mais forte. O mesmo raciocínio se aplica às ligações triplas. A ideia de que uma ligação química é formada pela sobreposição dos orbitais atômicos originais funciona muito bem para moléculas biatômicas, mas falha no caso de moléculas maiores. Por exemplo, considere a molécula de metano, CH4. A estrutura de Lewis mostra que ela possui 4 ligações covalentes idênticas, e o modelo VS-EPR prevê que ela é tetraédrica, com ângulos de 109,5 graus entre as ligações. Podemos confiar nessas afirmações, pois medidas experimentais confirmam tanto a fórmula química quanto a geometria espacial da molécula de metano. Se tentarmos desenhar os orbitais do metano, encontraremos um problema. Os orbitais atômicos do carbono não possuem a geometria condizente com a molécula de metano. Note que o carbono possui somente 2 elétrons desemparelhados, e não os 4 que seriam necessários para formar 4 ligações CH. Além disso, os orbitais p mantêm ângulos de 90 graus entre si, e não correspondem aos ângulos do tetraedro. Para solucionar esse problema, precisamos lembrar que orbitais são funções de onda, e ondas podem sofrer interferência e se combinar. É possível combinar matematicamente as funções de onda do orbital s com as dos orbitais p, de maneira que os orbitais resultantes tenham exatamente a geometria necessária para formar a molécula de metano. Esse fenômeno é conhecido como hibridização. O orbital s e os 3 orbitais p combinam-se para formar um conjunto de orbitais híbridos designados como sp3. Vale a seguinte regra: o número total de orbitais híbridos resultantes é igual ao número de orbitais atômicos que se combinam. No caso em questão, serão formados 4 orbitais híbridos sp3. Cada um possui formato de duplo lóbulo assimétrico, sendo um lóbulo maior que o outro. Cada um aponta para os vértices de um tetraedro regular. Para estabelecer a estrutura de orbitais do metano, começamos com os orbitais atômicos do carbono. Sabemos que o metano é uma molécula tetraédrica, mas os orbitais atômicos originais do carbono não conduzem a essa geometria. É necessário que haja hibridização sp3. Serão formados 4 orbitais híbridos com energia intermediária entre as energias dos orbitais atômicos s e p originais.
distribuímos os 4 elétrons de valência pelos orbitais híbridos, seguindo a regra de Hund. Agora, o carbono possui 4 orbitais híbridos sp3 semi-preenchidos e com geometria tetraédrica. Cada orbital híbrido sp3 do carbono sofrerá sobreposição com um orbital s dos hidrogênios, formando 4 ligações sigma com geometria tetraédrica. Considere agora o caso da amônia, NH3. Sabemos que sua geometria é piramidal trigonal, com ângulos de aproximadamente 109,5 graus entre as ligações. O nitrogênio possui 3 orbitais p semi-preenchidos, que a princípio seriam suficientes para formar as 3 ligações NH. No entanto, os orbitais p mantêm ângulos de 90 graus entre si, por isso não conduzem à geometria piramidal da amônia. Se considerarmos hibridização sp3, teremos 4 orbitais híbridos apontando para os vértices de um tetraedro. Um dos orbitais híbridos está totalmente preenchido, e os 3 restantes estão semi-preenchidos. Os orbitais híbridos semi-preenchidos podem formar as 3 ligações sigma-NH. O orbital híbrido totalmente preenchido contém o par isolado de elétrons da amônia. Aqui temos o mesmo raciocínio aplicado à água. Pause o vídeo e procure compreender de que maneira a hibridização sp3 conduz à geometria angular da água e aos seus 2 pares isolados de elétrons. Na hibridização sp2, um orbital s combina-se com 2 orbitais p, formando 3 orbitais híbridos sp2 dispostos na geometria trigonal planar. A hibridização sp2 será encontrada, por exemplo, em moléculas nas quais o carbono realiza uma ligação dupla, como é o caso do eteno, C2H4. O modelo VSEPR nos ensina que a geometria ao redor de cada átomo de carbono é trigonal planar. A hibridização sp2 conduz a essa geometria, pois gera 3 orbitais híbridos planares. Perpendicular a eles, temos o orbital p que permanece não hibridizado. Os 2 átomos de carbono formarão uma ligação sigma através da sobreposição frontal de orbitais híbridos sp2. As ligações CH também são do tipo sigma. Os orbitais p não hibridizados possuem a geometria apropriada para sofrerem sobreposição lateral e formarem uma ligação π entre os 2 átomos de carbono. A presença da ligação π explica por que as ligações duplas não são capazes de girar ao redor do próprio eixo. A torção da ligação requer que a sobreposição entre os orbitais p seja desfeita. Isso equivale a quebrar a ligação π e consome uma grande quantidade de energia. À temperatura ambiente, esta energia não está disponível. Como já vimos, a rigidez torsional da ligação dupla dá origem ao isomerismo cis-trans. O benzeno é um caso interessante de hibridização sp2. Cada orbital p não hibridizado se sobrepõe igualmente com ambos os orbitais adjacentes. Na verdade, a sobreposição envolverá todo o conjunto de 6 orbitais p da molécula, formando uma nuvem eletrônica π deslocalizada, que se distribui acima e abaixo do plano da molécula. Este é o retrato do fenômeno da ressonância. Estamos chegando ao final dessa aula. De acordo com a teoria da ligação de valência, uma ligação química é formada pela sobreposição de orbitais atômicos. Porém, há casos em que os orbitais atômicos precisam sofrer hibridização para que possam conduzir à geometria da molécula. Para descobrir a hibridização, você deve percorrer os seguintes passos.
Primeiro, escrever a representação de Lewis, sem esquecer dos pares isolados de elétrons. Em seguida, determinar a geometria molecular usando o modelo VSPR. Apenas no último passo é que você encontrará a hibridização. Você escolherá aquele tipo de hibridização que conduz à geometria encontrada na etapa anterior. Vimos hibridização SP3 e SP2, mas também existem outros tipos. Como exercício, pesquise nos livros e na internet sobre a hibridização SP, na ligação tripla carbono-carbono, e também sobre hibridização envolvendo orbitais d. Para treinar, aplique o raciocínio para a molécula de ácido acético e veja se consegue chegar à hibridização correta dos átomos em destaque. Bons estudos!